Por isso, muito boa tarde. Hoje é com o maior prazer que tenho falar com Dona Zita Sotomayor, amiga de há longos anos, que eu gostava de relembrar tempos das Caldas, histórias suas, da sua família, das Caldas, pessoas com quem conviveu nas Caldas. Deve ser das pessoas que hoje consegue ter um testemunho ainda perene, ainda importante, sobre os tempos das Caldas do século passado. Eu acho que era uma história, é um conjunto de histórias que acho que são interessantes para todos nós ouvirmos. Eu gostaria de. As perguntas que eu faço, poderá responder ou não responder, podemos passar à frente. Ué. Mas uma das coisas que gostava era recordações de sua meninice nas Caldas e das Caldas nessa época em que era jovem, criança, menina, nas Caldas. Olha, eu tínhamos sempre as melhores das recordações, íamos sempre com muita pena, porque voltava a minha mãe e o meu pai não estava cá as férias todas, mas uma parte das férias que tinha estava presente. Tínhamos cá a casa dos meus avós, onde costumávamos passar as férias, porque era uma casa que eles preservavam e reservavam, né, precisamente para nós virmos de férias, e entretanto era com muito gosto, porque era uma coisa totalmente diferente de se viver em Lisboa. Aqui as pessoas praticamente todas eram conhecidas, e havia uma coisa muito importante para mim, mas isto já é um bocadinho mais velha, que havia um ponto de encontro, que era a pastelaria Zaira. Parecendo que não, hoje em dia há, não digo milhões, mas milhares de pontos de encontro. Portanto, há um desencontro maior, porque as pessoas não sabem, durante o ano as pessoas criam outros hábitos, e ali era a Zaira, era o ponto de encontro. Eram os mais velhos, tinham o seu grupo, os mais novos tinham o seu grupo, e tudo ali se encontrava. Que acho que isso é muito importante numa terra do tamanho que esta tinha, e que hoje em dia já vive aqui muita gente que se migrou para cá, e pronto, já é um bocadinho diferente. Mas era um contacto constante. Depois tínhamos o casino, que tínhamos normalmente, os pais compravam a assinatura, que era barata, para dias, usarmos o casino de manhã, parecendo que não era um sítio preservado, onde as crianças mais pequenas, os pais tinham um controle sobre elas, e havia um porteiro que não deixava que os miúdos saíssem. Portanto, havia essa. E depois eram muitas pessoas amigas que cá viviam, e além disso, amigas dos meus pais, já de solteiros, e isso, portanto, depois eram os filhos deles que também estavam connosco, eram os Mesquitas, eram a Fernandinho, era a bebê, casou com um dos Mesquitas, hoje em dia é bem Mesquita, mas na altura era filha do nosso dentista também daqui. Eram as pessoas que aqui viviam, e que eram uma troca de, de vida da cidade para uma pequena, naquela altura ainda não era cidade, de maneira que isso acho que juntou muitas pessoas. Eu davam com as Calistos, havia Calistos, de 2 em 2 anos havia um Calisto, de maneira que estávamos sempre na idade próximo de algum deles.
e os meus pais eram amigos também da Dona Leonardo, da doutora Calixto, portanto era quase um voltar à família, e nós, para nós era uma coisa muito agradável. E depois o parque era à noite, quando já éramos maiores, tínhamos sempre, antes de começar o casino, com a música e isso, que era sempre 2 meses que eles tinham, passeava-se no parque, de baixo para cima e de cima para baixo. O que tinha piada é que aquilo era como se houvesse ali uma necessidade da pessoa manter aquilo como se quase fosse uma passagem de tropa, porque havia os candeeiros ao meio, e então, para descer, descíamos todos do lado direito. E depois subimos todos do lado esquerdo. Aquilo não havia encontrões, era uma multidão de gente, porque eram os que iam ao casino, eram os que iam ao parque, eram os que, até pessoal de empregadas que vinham passear ao parque, e pronto, e tudo era uma coisa que a gente não tinha em Lisboa, nem em cidades um bocadinho maiores, e portanto isso foi muito importante. Depois as pessoas conviviam muito e vinha para cá quase sempre, eram da Susana Cristina Barros e o Coronel Barros, vinham com os filhos, com a família, todos, e portanto era um renovar constante de falarmos do ano anterior e projetos para este ano e tudo. Havia os que vinham fazer tratamentos e também depois iam para o céu de vidro e estavam, quando vinham do hospital, estavam ali um bocadinho para não ir logo para o ar livre, e no céu de vidro estavam ali, era um sítio, quer dizer, pessoas novas e pessoas de uma certa idade, era um sítio acolhedor, e a pessoa tinha sempre o seu estar. A missa, antigamente não havia a Igreja Nova, era a missa ao domingo na igreja do hospital, e também era uma igreja pequena, mas era o sítio onde também todos se juntavam. Depois havia o Coronel Barros, que era o marido da Susana Cristina Barros, também, que também era assim, era um bocadinho crítico dos mais novos. E então um dia passou uma coisa engraçada, foi eu dizer ao Zé Alberto Magalhães: ouve lá, tiveste sempre a olhar para as meninas, não sabes que na igreja tem-se de estar com atenção. A minha mãe era amiga do pequeno e disse assim: ó, Sr. Coronel de Barros, eu peço desculpa, mas ele teve a olhar para as meninas e o senhor teve a olhar para ele. Isso não tem jeito, o senhor também não estava com atenção à missa. Não, a minha senhora, pois é, tem razão, pronto, lá ficava. Mas são pequenas coisas que havia uma amizade entre as pessoas, e realmente era uma coisa que a gente não encontraria noutro sítio qualquer. Marcaram bem a época. É. De qualquer maneira, a Dona Zita está ligada a 2 famílias marcantes nas Caldas. Um dos seus pais e outra do seu marido, dos Sotomayor, que também foram bastante marcantes nas Caldas. É claro. O que sobre essas famílias, a importância que tiveram para as Caldas? Olha, eu acho que os Sotomaiores, quer dizer, o Apio Sotomayor, que era o meu sogro, era uma pessoa que era importante porque tinha um lugar bem pago, e que ele cumpria, acho que com muito cuidado, que era no tribunal. Tinham um bom ordenado, viviam bem, e eram umas pessoas que também
pronto, socialmente viviam aqui, portanto, tinham o seu grupo de amigos, os Sá Nogueiras, que também, o João Sá Nogueira também aqui esteve bastante tempo, porque viviam de Santarém, parece-me, mas também não era, quer dizer, eram pessoas digamos, mesmo nível social e parecendo que não tinham sempre e pessoas muito delicadas. A minha sogra era uma pessoa que gostava muito de se arranjar, se vestir, de conviver com as pessoas, de dar receitas, de fazerem os seus lanches e aqui viveu. O meu sogro era uma santa pessoa e era uma pessoa muito organizou muitas coisas de automóveis, corridas de automóveis, e isso e chegou a ter, ganhou umas taças que eu ainda lá tenho, umas pequenas taças de prata, que ele também ganhou, e tinha um carro, ainda também tem lá o relógio do carro, que até mandei fazer um candeeiro de mesa, para ficar a recordação perto das taças que ele tinha, que eram taças relativamente pequenas. Portanto, foram sempre pessoas que viveram, que depois iam para a Foz, sempre o avô Cássio alugava a casa na Foz e depois ia sempre para a Foz, não só a minha sogra, como o meu sogro, que era o Apio Souto Maior e a Mimi, Saudade, e também a tia Maria Carmen, sempre que chegava fins de semana, eles gostavam de ir também para o Luço, que o tio gostava de ir por causa das águas do Luço, que sentia que lhe fazia bem. De maneira que também não foram assim tanto à Foz, não eu com aquela frequência dos meus sogros, mas tiveram sempre lá uma estadia, porque a avó Marquinhas e o avô Cássio estavam lá e, portanto, eles com muita frequência iam aos fins de semana, quando aqui estavam, conviver com a família e com o meu marido, que era o descendente dali da parte de Sotomayor, e para eles gostavam muito da Foz, e depois também na Foz havia aquele ambiente também que todos se conheciam. O Jorge, quando casámos, que eles tinham lá uma coisa que agora foi vendida, agora já foi há tempo, o fim da estrada da Foz, já na praia, eles tinham aquela casa muito bonita ao pé do hotel. Sim. E entretanto havia um espaço, eles tinham 2 carros que arrumavam lá, mas depois quando o Jorge ia dizer, epá, já sabes que lá tens sempre um lugar, já sabes que não é preciso dizer nada. E claro, nem era toda a gente, mas eram entre amigos, gostavam de fazer esse tipo de coisas. O seu pai fez uma carreira nas alfândegas, mas em paralelo também como criativo de fábricas de cerâmica, tanto Vista Alegre como a fábrica ali em Sacavém, Sacavém, e depois mesmo aqui para as das Caldas. Assim, como é que ele era e compatibilizava essa vida profissional de economista e também de artista? Olha, realmente eu penso, primeiro era o que eu gostava de fazer, quer dizer, uma coisa e outra. A sua vida profissional gostava de fazer. Teve teve de entrar na parte da alfândega, porque na altura, quando faziam economia, ou era alfândega, ou então corpo diplomático.
E o meu pai era asmático desde os 19 anos, de maneira que não podia estar em certos climas. E então disse: Se eu tenho de escolher, então vou para a parte de finanças", e entrou e concorreu para a alfândega e foi onde ficou. Fez a sua carreira, a sua vida, foi subindo e depois, e a parte de artista, ah, era primeiro o gosto. Ele tinha aguarelas e mesmo, depois esteve colocado em ficário e teve lá um grande pintor que era, se tornaram amigos e ele até pintou quadros, a óleo ao mesmo tempo que ele, para o outro lhe ir corrigindo qualquer pequena coisa. Entretanto, também a parte artística, ele tinha um gosto especial por modelar e à noite, sei lá, há pessoas que veem programas ou ouvem músicas ou fazem, palavras cruzadas e o meu pai não. Tinha lá um armário, abria as portas, puxava uma tábua, tinha lá o barro e então fazia as coisas que tinha imaginado fazer e pronto. E depois eram coisas que depois, eram compradas pelas fábricas, porque eram peças, fora de comum, e outras eram mesmo encomendadas, aquela do quando veio cá, a rainha, depois, Isabel. pois, ele fez, uma coisa com o Zé Povinho e a América na altura, que era o Zé Povinho ai, agora não me lembro o nome, que é que é um todo de chapéu alto, que agora não me lembro o nome, mas até pode ser que entre a nossa conversa eu me vá lembrar. John Bull. Já é bom. Pronto, e então foi vendido para a fábrica de doces Cavém, que fez uma montra na Avenida da Liberdade, que era a loja deles, e aquela montra fez um sucesso. Na altura toda a gente comprou, porque realmente era assim uma ideia gira, porque era um toque que as pessoas ficavam com a vinda, das visitas cá e o Zé Povinho recebendo as pessoas. E isso fazia, ele tinha um jeito de mão de, de, para pintura também, desenho, e ao mesmo tempo tinha ah, como é que eu dizia, tinha a cabeça dele, dava sempre uma caricatura. Portanto, ele dava sempre um ar diferente às coisas, que dava sempre uma peça um bocadinho diferente. Tinha a graça de ter um toque de caricatura. Desde muito cedo ele começou a cobrar com a Gazeta, tanto em caricatura como em escrita. Sim. E ele era das pessoas que escrevia mais na Gazeta e que desenhava mais, tanto que teve aquele álbum que foi publicado agora recentemente, com as principais figuras de pessoas, tanto das Caldas como vinham de visitar as Caldas. Essa sua interação com as Caldas dava-lhe muito prazer. Ele gostava da sua terra e, portanto, dava-lhe prazer, porque era uma maneira de aparecer trabalhos com uma certa caricatura, portanto, ao mesmo tempo, com ou uns versos ou uma escrita sobre qualquer caldense ou que tivesse falecido ou que tivesse tido na vida o meu pai, tinha sempre a preocupação. Até poesia ele fazia. Era. E além disso fez uma coisa muito engraçada, que eu não tenho a certeza
se já chegou a ver, que era uma revista que foi feita com as pessoas que vinham para as Caldas, ensaiou-as com outro amigo dele que era muito dado a coisas de teatro e fez os desenhos dos fatos, fez as caricaturas das pessoas, portanto, cada quatro por si, e até eram as aviadoras, que eram a Maria Luísa Paneiro, eram as pessoas de cá, as pessoas que viviam aqui, e a rainha era a dona, a mulher do tenente-coronel, o tal tenente-coronel, que criticava um bocadinho as coisas. Então ela vestiu-se de rainha e era uma pessoa já de uma certa idade, cabelo branco e isso, mas impecável, e ele fez os desenhos dessas coisas todas que eu tenho. E tenho a literatura, digamos, de cada quatro por si, com muita graça. Foi assim uma coisa, pronto, que ele fez com gosto e pronto. Era daquelas coisas, aproveitou as férias para fazer aquilo, porque aquilo não era trabalho, aquilo era um gosto, pronto. A Dona Zita também teve a sua carreira artística, mais ou menos. Também se dedicou à decoração, fez um curso no IAD ou na Arco, não foi? Foi no IAD, porque eu na altura já podia ter ido para o Arco, mas até por acaso tirei primeiro um pequeno curso de uma que era uma que fazia coisas de decoração, era Fancy Vasconcelos, que tirou um curso no Brasil. E depois veio para cá e fazia uns cursos em casa dela. E eu fui uma vez assim por piada. E ela depois disse: Mas venha trabalhar comigo, que eu precisava muito de uma pessoa, porque você tem imenso jeito e não sei o quê. E eu disse: Mas eu tenho um filho, agora já não posso vir trabalhar. E ela disse: venha, porque eu dispenso sempre que posso. Por exemplo, você vê se lhe der de manhã ou se lhe der à tarde. Bom, que eu fui trabalhar com ela. Bem, ela depois fiou-se muito com o meu trabalho, mas para mim faltava-me qualquer coisa, porque ela não desenhava, ela punha as coisas em casa das pessoas e depois ficava bem, se ficava mal, retirava-se. E aquilo para mim não estava a solucionar o meu problema todo. E então depois abriu o IAD em 69 e eu matriculei-me no IAD e tirei 69 até 72, que acabava, eram 3 anos. Era um bocadinho caro, mas nós tínhamos os nossos jantares de família à quinta-feira. E os meus irmãos, como um era tropa, um era marinha e outro era tropa, iam muita vez por fora. E depois pediam-me sempre, quando vinham: dá lá um jeito na casa, olha, vê lá como é que estão as coisas, põe aquilo a jeito. E eu fazia, claro, eram os meus irmãos. E então eu disse: eu gostava de tirar isto assim, assim. E eles disseram: então, mas já lá foste saber? Fui, mas é muito caro, são 300 e tal euros todos os meses, isto é muito caro. E os meus irmãos, o meu irmão até foi o Pedro, disse assim: não, olha, tu estás sempre a favorecer-nos aqui quando estamos fora, tu tratas de tudo e mais alguma coisa. De maneira que é assim, não é nada caro, porque olha, eu pago uma parte,
o teu irmão mais velho paga outra parte e o teu marido paga outra parte. E está as coisas resolvidas. O que é certo é que tirei o curso assim, mas senti-me ainda com mais responsabilidade, porque a nota que eu tinha de tirar, eu tinha de justificar e tirei uma boa nota. Nesse curso conheceu artistas importantes, Era, eu lembro, pelo menos o Neri, o era, Eduardo Neri. era o Eduardo Neri, que foi dos que eu contactei mais e foi muito meu amigo e ele também era um bocadinho mais novo que eu, de maneira que às vezes, moçita, às vezes eu para dar aulas não sei se estou a dar isto como deve ser, se vocês... E disse, oh, mas está a dar isto muito bem, o que é que você quer fazer melhor? Claro que sim. E pronto, e demos sempre bem, coitado, olha, morreu nas vésperas dos meus anos, que eu fiquei com muita pena, porque era uma pessoa nossa amiga, quando a minha amiga e do meu marido, quando fez o aeroporto, fez as pinturas em Macau, depois houve um livro enorme que eles publicaram e ele ofereceu a mim e ao meu marido com toda a estima e não sei o quê, porque realmente era uma pessoa que era um bom artista e uma boa pessoa. É. Por isso, estávamos no IAD e então no curso. O que é que acha que o curso... Eu, para mim, achei que foi muito bom, porque, é dizer, passámos a saber desenhar à escala, e isso que com a França Vasconcelos não se aprendia, e ela também não conseguia entrar nesse sistema. De maneira que mesmo que eu procurasse, não, ela era o que estava, era uma ótima pessoa e uma boa profissional, mas faltava-lhe o Ah, curso que ela tirou lá no Brasil, não era muito técnico. Portanto, desaproveitaram uma, uma, uma boa cabeça. Mas claro, depois também já era tarde. E eu depois tive muita pena, mas vim-me embora. Ela ficou um bocadinho aborrecida comigo, a Mariazita faz uma falta enorme, e porque eu vou à Inglaterra e sei que as coisas continuam a correr, e disse, eu tenho muita pena, mas eu adorei o seu curso, mas para mim falta-me o que lhe falta a si também. Agora, eu decidi que tenho mesmo que tirar. Sou um bocadinho mais nova que você, agora você já continua com o que tem, mas eu não posso. E então vim-me embora. Ela ficou um bocadinho aborrecida, mas depois, coitada, sempre lá, depois até teve um bocado comigo e disse-me: "Olha, pronto, eu fiquei aborrecida, mas ficámos tão amigas que eu joguei que isto era para a vida, mas se, se fosse de outra maneira, sim, senhor." lembra-se de obras que tenha feito depois de acabar o curso do IAD? Eu lembro de uma, que é aquela na Bordal Pinheiro, aqui na fábrica. Depois fiz aqui a parte toda do restaurante, e mesmo a casa de banho, isso foi eu que escolhi as coisas, mandei fazer aquela chita de Alcobaça, uma cópia, que o meu pai adorava Alcobaça, e então tinha lá uns maples até forrados com aquela chita, mas já não havia, lá em Alcobaça vão alterando um bocadinho, e aquilo mandei fazer ao norte uma fábrica e então fizeram 200 metros e foi com isso que eu depois fiz as toalhas para pôr nas mesas, porque achei que Alcobaça e Caldas, que havia uma certa hum, união e era uma maneira das peças depois ficarem também postas num sítio que seja daqui da região. E Tem pena que tenha morrido aquela ideia e morrido o espaço. não, o espaço está lá, sabe que acho que o que foi
pronto, aborrecido, foi que a pessoa que estava a tomar conta do restaurante não pensou que iam acabar assim de repente e tinham carne e peixe e marisco e tudo no frigorífico e desligaram tudo e o homem ficou com um prejuízo enorme. Eu, como pagaram o trabalho, e para mim, como o trabalho até, quer dizer, pelo menos os caldenses, muita vez, anos e passagens de anos e não sei o quê, estavam normalmente lá e aquilo que tinha bastante eh, zona porque tinha aquela zona de espera das mesas, que a pessoa toma um aperitivo, tinha o barzinho também. eh, eh, penso, eu pensei aquilo como uma coisa realmente para perdurar, mas estes senhores vieram e acharam que não era nada com eles. Quero lembrar mais alguma obra que tenha feito em Lisboa nessa fase? Fiz muitas, fiz muitas, porque, olha, houve um colega do meu irmão, mas que não sabia, do meu irmão Lionel, portanto Marinha, que não sabia quem eu era, sou maior, não era nada como o irmão, pronto. E eu fui lá chamada porque ele queria fazer um escritório diferente e não sei quê, e não sei quê, mas eu depois dei-lhe umas ideias, fui ao escritório, acabei por fazer a sala, acabei por fazer aquilo, a casa toda. Ficámos amigos, até muito bem, depois a mulher era muito simpática e eram umas pessoas que se devia trabalhar bem. Entretanto, depois convidou para jantar uns colegas dele, o Fuzeta da Ponte. O Fuzeta da Ponte, na altura, era, era chefe de Estado-Maior da Armada. E depois disse, pá, tens aqui uma casa muito bonita. Olha que é das casas bonitas que eu tenho entrado. E mesmo a zona de comer e tudo, é uma casa que eu gosto mesmo. Olha, quem é que fez isto? E o outro disse, olha, a irmã do Leonel Cardoso. Mas ele nunca me disse que a irmã que trabalhava. Ele também não me disse. Eu chamei cá, mas não sabia que a senhora era, porque tinha outro apelido. Depois, em conversa, chegámos à conclusão que eu conhecia o irmão e pronto. Dizia, então vai-me arranjar, mas é o meu gabinete, que o meu gabinete estava arranjado, mas eu não gostava, não é o que eu queria, mas aceitei o que saiu e fiquei com aquilo. Mas agora vou mandar arranjar. Mandou arranjar, arranjei, e ele depois disse, isto agora já está como deve ser. Agora já limpa os pés do tapete quando entrou aqui. E então com essa história toda, depois ele foi, quando foi o 25 de Abril e aquela história toda, ele foi, depois subiu e passou a ser chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. De maneira que depois fui-lhe arranjar o outro gabinete, depois arranjei uma quinta onde eles recebem as pessoas que não querem mandar para hotéis, por causa de serem pessoas que podem ter alguma coisa nos hotéis. E então, olha, acabei por arranjar. Isso foi uma, e ainda arranjei a parte de baixo de um hotel no Estoril e arranjei, fiz muita coisa. E fiz casas no Alentejo, fiz uma casa dos senhores, que eu até tenho aqui o nome, que eles quiseram pôr um elevador, aquilo demorou mais tempo, mas é que levei 8 anos e meio com aquela casa, mas é um palacete e foi todo, todo decorado de um lado ao outro, até uma parte empedrada que também teve de ser arranjado. Tive muitos trabalhos na altura.
Mas depois, sabe como é? Depois vem uma coisa e outra, e depois também passaram a haver mais pessoas. Depois, após o 25 de Abril, aquilo ficou tudo assim um bocadinho, as pessoas com medo de gastarem, porque já sabe como é. E então, olha, realmente, depois, não, mas continuei sempre com trabalhos, casas de pessoas conhecidas, outros que eu não conhecia, que vinham não sei de onde, e pronto, e foi assim. Uma história interessante nesse âmbito foi que ia com frequência comprar peças ao Sencal, que depois em Lisboa eram muito valorizadas pelo facto de não serem peças Pois era, conhecidas, não ser... pois era, é isso, mas grande parte delas fiquei eu com elas, porque hum, havia lá um senhor no Sencal que estava na parte das peças que eles controlavam por causa de haver poucas ou haver muitas, não podiam vender, se houvesse só uma peça ou duas, já não podiam vender. E o senhor achou que eu realmente que era uma cliente boa, porque comprava lá muita coisa. Ele aparecia sempre e dizia-me: Olha, esta não posso, mas esta daqui, se quiser, tenho quatro, portanto, se quiser, posso dispensar uma. Estão lá guardados lá dentro, ainda não estão esta aqui em exposição. E o que é certo é que acabei por ter peças até para a minha casa, porque uma coisa que havia coitado daquele que já morreu, que você gostava muito, e eu também, ah, que, Ferreira da Silva, não ah, é ah, Ferreira da Silva. o Ferreira da Silva. O Ferreira da Silva, eu tenho uma coisa para pôr guarda-chuvas, que é uma peça muito bonita, que eu não ponho guarda-chuva, mas ponho bengalas, que a minha sogra e o meu pai tinham bengalas bonitas e antigas. E eu tenho aqui nas Caldas, mesmo a entrada. Hoje não deve ter reparado, mas estava ali logo, pronto. E comprei dos pequenos que faziam também coisas em madeira. Depois às vezes eles queriam o dinheiro, não queriam a peça. E comprei uma mesa de cozinha, mas alta, para pôr as facas, e tem uma parte em baixo para guardar coisas, tem uma gaveta, e quando eram os anos do Jorge, punha aquilo lá no jardim, e aquilo punha queijos carnes frias, Sim, sim. e isso, olha, aquilo fazia sempre um sucesso, porque a mesa é muito bonita, e foi baratíssima. Sim, sim. Olha, é destas coisas, eu ia ali muito porque havia sempre peças bonitas. Na sua vida tem dois irmãos que foram muito importantes no país. Estão em momentos cruciais. O seu irmão General Pedro Cardoso e o E o Lionel. Manuel Cardoso, Sim. que inclusive foi governador de Angola num período crítico e que Foi o desempenhou um papel muito importante. último alto Quais são comissário. as suas recordações dos seus irmãos? Ai, são muito boas, sabe porquê? Porque eu fazia diferença dos meus irmãos, um 14 anos, o mais velho de Marinha, e o outro 10 anos. E o meu irmão de Marinha quase que dizia: Esta é mais minha filha, os pais cruzam de estar a dizer que vocês já são avós, agora não andam aqui nada. E então ele tinha, e era muitíssimo amigo, e pronto, e sempre que se sentia mal ou tinha qualquer aborrecimento ou qualquer coisa, ele ia lá para casa: Olha, agora largo o telefone que eu agora apetece-me dar um bocadinho a conversa contigo. Está bem, pronto, então vamos lá, agora acabou, agora a conferência. Pronto. Mas, quer dizer, qualquer um deles era muito meu amigo. E pronto, porque também
praticamente, os meus pais já saíram nessa altura, quando tinham as tais coisas, ou caricaturas, ou coisa assim, e então lá tinham os jantares, e os meus irmãos ficavam sempre a tomar conta de mim. De maneira que era sempre, desde miúdos, e sempre nos habitavam. E olha, quer dizer, e o irmão Leonel, isto da Marinha, é assim, o exército é uma coisa, a Marinha é outra. A Marinha é um sítio mais pequeno, tem menos Mais gente. elitista, talvez. Não é elitista, é um bocadinho, não valorizam as pessoas, porque o meu irmão Lionel teve sempre lugares muito bons, teve em Inglaterra há 2 anos, há 3 anos, que era a coisa, foi a Binaval, a naval em Londres. Mas depois foi 25 de Abril, e depois aquele que eu não me lembro o nome, mas que disse: "O povo é sereno", quando houve aquela confusão toda no Terreiro de Paço, ele disse: "O povo é sereno, o povo é sereno", e era o que eu ia substituir. Mas depois teve um infarto, e o meu irmão teve de estar lá até ele se curar, portanto, em vez de 2 anos, teve 4 anos em Londres. E fez um bom lugar, e teve vários lugares mesmo em África e tudo. Olha, foi o último alto comissário de Angola, e foram coisas sempre muito aborrecidas, e ele estava com saúde abalada porque teve lá um problema de fígado, e que depois nunca foi bem tratado, e enfim, acabou por morrer com 69 anos. E ainda estava no ativo. É assim. O meu irmão Pedro. Queria ainda falar, nos últimos anos, tem-se dedicado aos museus calvenses, principalmente aos amigos A Liga dos Amigos. do Museu de Cerâmica. É. Como tem sido essa experiência? Olha, tem sido boa, mas quer dizer, às vezes um bocadinho, como é que é dizer, a vontade das pessoas é montar, mas o dinheiro é pouco. E, portanto, também a Câmara não se põe a poder gastar algum dinheiro. E não sei, lá fora também, lá fora, quer dizer, na parte geral, no Estado, também ainda não houve uma vontade, porque o museu, da, o Museu Malhoa, tudo bem, está impecável e tudo, mas realmente a parte da Liga dos Amigos, da Liga da Cerâmica, falta dinheiro e espaço, porque agora, por exemplo, teve-se a vazar tudo de lá, estão a vazar ainda, porque aquilo com chuva, o palacete era dos Conde de Sacavém, mas com chuvas e invernos e sem ser cuidado, na parte de, digamos, de procurar melhorar a estrutura do museu. De maneira que agora estava com um perigo de poder haver uma derrocada. Teve-se de vazar tudo, e agora quando é que será que depois as peças que estavam lá, que são muitas, fora muitas que estavam cá embaixo, porque já não havia espaço, e há tempos que se fala em aumentar um pouco o museu, ou para um lado ou para o outro. Eu, pessoalmente, era para a parte do Pinhal do Parque. Porquê? Porque tem muito a ver o Museu Malhoa
o Museu da Cerâmica caldense, no fundo, e acho que era um sítio bom para se poder aumentar um pouco o que aquele Pinhal, depois houve logo quem dissesse: "Ah, mas o Pinhal faz muita falta". Quando fizeram aquele parque de campismo, na outra parte, arrancaram os pinheiros todos e puseram ali casas de banho, pessoas a dormir, que depois aquilo foi uma coisa que não deu nada. Portanto, não sei porque é que agora são aqueles peneiros é que fazem muita falta. Eu acho que aquilo, de sítio para fazer uma coisa para fazer uma coisa para as pessoas estarem, para acamparem, não era no parque. Como é que gostava de ser recordada? Olha, não sei, eu às vezes não sei, sabe, eu tenho tenho como é que é dizer, eu procuro fazer as coisas o melhor possível, mas, não quer dizer que as pessoas acham que eu faço o melhor possível. Eu, por mim, procuro fazer, mas não tenho a certeza se consigo. Mas, pronto, entre as pessoas minhas amigas, normalmente o que dizem: "Ai, estás sempre pronta para tudo", é verdade. Mas, não sei se isto é uma qualidade ou um defeito. Não sei, não lhe sei dizer. Muito obrigado. Era esta a conversa que eu gostaria de ter tido e tive. E E agradeço muito e e fico muito contente. eu é que agradeço terem se lembrado de mim.